Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso treinamento por questões para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. Aqui a gente vai estar explorando apenas as questões discursivas, as peças práticas a gente vai deixar para um próximo momento. Eu sou o professor Felipe Paz, professor de Tributário e Financeiro em cursos preparatórios para o exame de ordem. Também tenho o meu treinamento no meu preparatório para a segunda fase da OAB. Se você quiser saber mais, vou deixar o link aqui na descrição. E sou advogado especialista nessa disciplina também há mais de 7 anos. Gente, a gente vai estar aqui com foco nesse treinamento por questões e questões discursivas, sobretudo porque muita gente acaba deixando de lado as questões e focando tão somente na peça quando está nessa segunda fase da OAB em tributário. Isso pode ser um grave erro. Afinal de contas, as questões somadas têm 5 pontos e a peça também tem 5 pontos. Então, muita gente acaba relegando o estudo do direito material e tendo um pouco de dificuldade para conseguir a aprovação, né? A pontuação necessária. Eu vou listar aqui algumas 10 vantagens do treinamento, né? Desse treinamento por questões. Fixação do conteúdo, conhecimento melhor do perfil da banca, melhora também a sua gestão do tempo. Você aprende com os erros, afinal de contas é muito mais importante errar agora do que no momento da prova. E você se familiariza com o padrão das perguntas. Então, essas são as vantagens, dentre outras, de treinar por questões discursivas. E mais uma vez, agora a gente vai focar apenas nas questões discursivas. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto com a nossa primeira questão aqui. Deixa eu pegar minha caneta para eu ir anotando aqui com vocês e a gente poder entender junto. Joana é proprietária de um único imóvel, a saber, pequena gleba rural situada no município X, onde tem o seu domicílio que explora sozinha a atividade rural de plantio de hortaliças orgânicas. Em 2021, Joana foi surpreendida com a notificação do fisco municipal autuando-a por não recolhimento do valor do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, o famoso ITR, referente aos últimos 5 anos, pois apesar de ser proprietária de tal imóvel rural, há 2 décadas nunca recolhera qualquer valor a título de ITR. Vamos a algumas informações importantes aqui. Primeiro ponto. Joana é proprietária de um imóvel rural, uma pequena gleba rural que é situada nesse município X. E aí ela tem esse domicílio e explora sozinha essa atividade rural. Em 2021, ela foi surpreendida com a notificação do fisco municipal. Então a gente tem aqui o município autuando Joana, né, cobrando Joana de um imposto territorial rural, que é um imposto de competência da União. Então, o grande cerne da questão aqui é esse fato do município estar cobrando um imposto que é um imposto federal, um imposto de competência da União. E aí, será que o município tem essa possibilidade? Será que ele tem essa competência de cobrar esse tributo? E além disso, ele não só está cobrando o ITR, mas como está cobrando também os últimos 5 anos do ITR. Vamos aqui dar uma olhada nas perguntas para a gente saber aqui o que é que a gente vai se deparar com essa questão. E aí vem a primeira pergunta. Poderia o fisco municipal exercer a função de fiscalização do ITR? Então aqui a gente tem o município cobrando e fiscalizando, melhor dizendo, o imposto territorial rural. Mais uma vez, município e União. E aqui a gente tem o imposto territorial rural. Poderia o município cobrar, poderia o município arrecadar, fiscalizar esse tributo? Vamos lá. De acordo com o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, existe sim essa possibilidade do município fiscalizar e arrecadar o ITR, especificamente o Imposto da União, o Imposto Territorial Rural, que é de competência da União. Vamos ver aqui o que é que diz esse artigo para a gente entender melhor. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. Compete à União instituir impostos sobre a propriedade territorial rural. Então, é de competência da União a instituição do ITR. Apenas a União pode instituir ou pode aumentar, pode modificar esse tributo. No entanto, o parágrafo 4º vai dizer o seguinte: o imposto previsto no inciso 6º do caput será fiscalizado
e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, a resposta para essa nossa pergunta é sim, é possível que o imposto, né, o ITR, seja fiscalizado, seja arrecadado pelo município, seja cobrado pelo município, desde que haja uma opção na forma da lei para tanto. Então, já que ele perguntou se era possível que o fisco municipal exercesse a função de fiscalização do ITR, a gente vai responder de forma genérica que sim, sim, o fisco municipal pode exercer essa função de fiscalização da cobrança do ITR, desde que o município X optasse por exercer tal fiscalização na forma da lei mediante convênio com a União, com base no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. Então, primeira pergunta, e essa aqui tem uma certa casca de banana, né? Afinal de contas, a gente já acha que o fisco municipal não poderia estar ali fiscalizando um tributo que não é de sua competência, um tributo que é originalmente de competência da União, mas é possível sim, muita atenção à letra de lei. O tributário ele é muito caracterizado por ser uma disciplina que foca muito na letra fria da lei. Tá? Então, qual é a segunda alternativa dessa questão aqui? A segunda é a seguinte, é devido o ITR, e aí ele vai querer saber em relação ao caso Prado, é devido o Imposto Territorial Rural referente aos últimos 5 anos por parte de Joana, será que ela realmente deve pagar o ITR? Curioso que a resposta vai estar lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º também da Constituição. Então, quando você tiver ali com o seu vademecum, se você voltasse um inciso, você encontraria tranquilamente essa resposta. E ela vai estar explicitada da seguinte forma. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. Melhor dizendo, inciso 2º da Constituição. Compete à União instituir impostos sobre a propriedade territorial rural e ele vai dizer o seguinte, o imposto, né, o ITR, ele não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, se a gente voltar aqui na redação da questão, a gente vai perceber que Joana preenche todos esses requisitos para obter a imunidade tributária que fala o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º da CF, ou seja, ela é proprietária de um único imóvel, que é uma pequena gleba rural e tem o seu domicílio e explora sozinha uma atividade rural de plantio de hortaliças orgânicas. Ou seja, ela preenche todos os requisitos desse artigo aqui e, portanto, detém imunidade tributária e, consequentemente, não pode ser cobrada do imposto dos últimos 5 anos. Ela tem a imunidade relativa ao ITR, ao Imposto Territorial Rural. Beleza, gente? Então vejam como é importante fazer a leitura da letra fria da lei, né? Tributário sempre vai explorar bastante a letra da lei. E você tendo um vade-mecum bem marcado, você vai poder responder com muita tranquilidade a grande maioria das questões. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão diz o seguinte, um decreto do Presidente da República, datado de 30 de dezembro de 2021, com vistas a estimular o setor de aviação civil, reduziu a alíquota específica da CID combustível incidente sobre querosene de aviação para R$ 15 o metro cúbico. O decreto também estabeleceu que entraria em vigor na data da sua publicação. Entra em vigor na data da publicação, produzindo os efeitos imediatamente. Diante desse cenário, responda os itens a seguir. Então, a gente está aqui diante da CID Combustível, a contribuição, também um tributo federal, e ele quer saber se essa redução da CID Combustível pode ser feita de forma imediata. Vamos ver aqui as alternativas para a gente responder melhor essa nossa pergunta. Poderia esse decreto reduzir tal alíquota de CID combustíveis? Pode um mero decreto reduzir as alíquotas do CID combustível? Aí vem o grande questionamento. Será que essa redução via decreto é possível ou a gente teria que ter uma lei
considerando o princípio da legalidade. O que é que diz o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição? Vamos fazer a leitura rápida desse artigo para a gente entender que a resposta certamente vai estar lá nele. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B vai dizer que a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, de gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. A alíquota da contribuição pode ser reduzida e restabelecida por mero ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B, ou seja, mero decreto presidencial, mero decreto do Poder Executivo pode reduzir ou restabelecer o patamar que era antes as alíquotas da CID combustível. Não é necessária a edição de uma lei para tanto. É exceção ao princípio da legalidade. A redução da CID combustível é exceção ao princípio da legalidade. Não precisa de lei para isso. Então, como é que ficaria a nossa resposta dessa nosso questionamento, essa nossa segunda questão? Que sim, as alíquotas da CID combustível podem ser reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, com base no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição. Então, essa seria a resposta perfeita para a pontuação máxima nessa questão. Beleza? Já passando aqui para a segunda pergunta em relação a esse mesmo questionamento, esse decreto poderia produzir efeitos imediatamente? Será que esse decreto, a partir do momento que ele reduziu a alíquota da CID combustível, pode já produzir os seus efeitos, como mencionou a questão? E, mais uma vez, é possível sim que haja essa publicação imediata, que ele já possa produzir os efeitos imediatamente. A redução da alíquota ela não tem que obedecer modalidade de anterioridade tributária, até porque ela vai se aplicar só quando houver instituição ou aumento de tributo. Então, pode plenamente ter os seus efeitos já de imediato, né? Seguindo então para a nossa terceira e última questão aqui desse nosso treinamento, ela diz o seguinte: tendo a Fazenda Nacional ajuizado a ação de execução fiscal em face de João da Silva, servidor público federal, para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, de seu único imóvel rural de grande extensão, onde também reside, referente ao ano de 2020 e não localizado bens em seu nome, além do próprio imóvel rural, foi deferida pelo juiz a penhora sobre a plantação de uvas que era realizada no terreno. Sobre o caso apresentado, responda os itens a seguir. E aí ele vai querer saber o seguinte: é válida a penhora sobre plantação? Justifique. E aqui eu quero trazer um ponto bem importante para vocês. Quando a gente estiver falando, quando a questão aqui estiver mencionando em execução fiscal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir a LEF, Lei de Execuções Fiscais, ou seja, a Lei 6.830 de 80. Você já abre a LEF. Mesmo que você não saiba a resposta, é muito provável que você encontre procurando rapidamente ao longo dessa lei. É uma lei até bem enxuta. Então, de acordo justamente com a LEF, a gente vai encontrar lá no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais que, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Então, sim, é possível que uma plantação ela seja penhorada com base no artigo 11, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais. Sim, é válida a plantação, melhor dizendo, é válida a penhora sobre a plantação em caráter excepcional, tal como ocorre na hipótese em que nenhum outro bem foi encontrado, como expressamente previsto no artigo 11, parágrafo 1º da LEF. Então, essa é o tipo de resposta que você vai conseguir uma pontuação completa.
E aí o segundo questionamento é o seguinte: poderia ter sido feita a penhora sobre o imóvel residencial de João da Silva? Vamos recapitular aqui a questão para a gente entender melhor. Olha só, vamos ver com bem detalhes essa questão aqui. Vamos fazer essa leitura com bastante detalhe. A Fazenda Nacional, ela ajuizou uma execução fiscal. Então, existe uma execução fiscal em curso. E essa execução fiscal, ela tem por objeto a cobrança de ITR, Imposto Territorial Rural, de um único imóvel rural. Único imóvel rural. E esse imóvel tem uma grande extensão e João da Silva reside nesse imóvel. Não foi encontrado nenhum bem para que pudesse ser objeto de penhora, além da plantação. A plantação a gente já viu que é possível penhorar. Grande questionamento aqui é: esse único imóvel rural de João, que está sendo cobrado ITR dele, é possível que esse imóvel seja também penhorado? E a resposta que vem na cabeça de muita gente para essa pergunta é que inicialmente não poderia, diante da lei de impenhorabilidade do único bem imóvel. Mas aí, quando a gente vai lá na lei 8.009 de 90, a lei que vai tratar da impenhorabilidade do bem de família, ela vai trazer um ponto bem significativo. Lá no seu artigo 3º, presta bem atenção. Artigo 3º da lei da impenhorabilidade do bem de família. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para a cobrança de impostos, predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, existe uma excepcionalidade em relação ao bem de família quando esse bem estiver sendo objeto de uma dívida relacionada a impostos desse mesmo bem. Então, sim, poderia ter sido feita a penhora sobre o imóvel residencial de João da Silva, pois a impenhorabilidade do imóvel familiar não é oponível em execução fiscal para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, nos exatos moldes previstos no artigo 3º, inciso 5º, inciso, melhor dizendo, 4º, da lei da impenhorabilidade do bem de família. Então, mais um padrão de resposta para você conseguir aí a pontuação máxima nessas questões. Então, gente, vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho ali para ficar sempre por dentro dos novos conteúdos. E se vocês quiserem ficar acompanhando um pouco mais sobre conteúdos relacionados a direito tributário, tanto para a OAB quanto para a advocacia tributária, só acessar o meu Instagram, filipepaz.adv. Mentoria e preparatório completo para a OAB. Está comigo por lá ou na descrição aqui abaixo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.